Você já ouviu falar de alguém que enfrentou prisões, humilhações e rejeições apenas para falar a verdade? Essa foi a vida de Jeremias, o profeta escolhido por Deus para confrontar um povo que não queria ouvir. Mas como terminou a sua história? Será que suas lágrimas e súplicas foram suficientes para mudar o coração de uma nação? Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, em uma época crítica da história de Judá, pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Sua missão era difícil: ser o porta-voz de Deus para um povo rebelde, avisando-os de que a idolatria, a injustiça e o abandono da aliança com Deus os levariam ao colapso. Logo no início, Jeremias hesitou, dizendo: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança." Mas Deus o encorajou, dizendo que o capacitaria e que ninguém poderia vencê-lo, pois ele estaria com ele. Sua mensagem era dura. Jeremias alertava que se o povo não se arrependesse, Judá seria invadida e levada ao cativeiro. Ele condenava a hipocrisia dos líderes religiosos, a corrupção dos reis e a idolatria que havia dominado a nação. Em resposta, Jeremias sofreu oposição de praticamente todos os lados. Ele foi ridicularizado publicamente, preso, espancado e até acusado de traição por seus próprios compatriotas. Um dos momentos mais dramáticos de sua vida foi quando ele foi jogado em uma cisterna cheia de lodo, onde quase morreu. Somente a intervenção de um etíope chamado Ebed-Meleque salvou sua vida. Apesar de tudo, Jeremias continuava a clamar ao povo, não por ódio, mas por amor e compaixão. Ele lamentava profundamente a destruição que via se aproximando e, por isso, é conhecido como o profeta chorão. Suas palavras, cheias de emoção, ecoam em textos como o Livro de Lamentações, onde ele expressa sua dor pela queda de Jerusalém. Após a destruição da cidade e o exílio da maioria do povo para a Babilônia, Jeremias permaneceu em Judá com um pequeno grupo de judeus pobres. Mas sua história não termina aí. Contra sua vontade, ele foi levado à força para o Egito por um grupo de judeus que temia a represália dos babilônios. Mesmo em terra estrangeira, Jeremias continuou a profetizar, alertando sobre os perigos da idolatria e chamando o povo ao arrependimento. Embora a Bíblia não detalhe sua morte, Jeremias foi apedrejado até a morte no Egito por seus próprios compatriotas. Sua mensagem, embora inspirada por Deus, era considerada intolerável para um povo que não queria mudar. Assim, ele terminou sua vida fiel à missão que Deus lhe dera, mas rejeitado por aqueles que ele tanto tentou salvar. A história de Jeremias levanta uma pergunta desafiadora: como reagimos quando somos confrontados com verdades difíceis? Temos coragem de ouvir e mudar? Ou preferimos rejeitar a verdade para viver em conforto? Jeremias nos ensina que a fidelidade a Deus muitas vezes exige coragem diante da rejeição. Ele nos lembra que a verdade de Deus não muda, mesmo que o mundo não queira ouvi-la. Jeremias foi um homem de lágrimas, mas também de grande força espiritual, cuja vida continua a nos inspirar a sermos fiéis, mesmo quando enfrentamos oposição.